Continue adorando ao Senhor, declarando que Ele é santo, declarando a excelência de Deus, declarando o poder de Deus. Aleluia. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, adore a Ele, só tu és, oh, só tu és, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, somente o nosso Deus somente Ele é santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém, teu é o reino e a glória pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia, nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor é o Rei das nossas vidas, porque só o nosso Deus merece toda a glória, só o nosso Deus é santo, e não há ninguém como o Senhor Jesus, não há ninguém como o Senhor Jesus. Aleluia. Se você puder, abra sua Bíblia agora em Josué capítulo 1. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai falar algo ao seu coração nessa noite, porque é isso que Ele nos promete. Ele fala que aonde tem pessoas reunidas no nome dEle, ali Ele está presente, ali Ele se manifesta. E Ele não vai falar porque eu estou aqui, mas Ele vai falar porque Ele cumpre a palavra dEle. E essa palavra, por mais que você não veja, ela vai gerando algo dentro de você, enquanto você para ouvir ela, enquanto você para meditar nessa palavra. O Espírito Santo, ele age, criando, gerando dentro do seu coração a vontade de Deus. E é através dessa palavra que nós podemos conhecer os pensamentos de Deus ao nosso respeito e os planos que Ele tem para a nossa vida. Então, Josué, capítulo 1, no versículo 1, diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo dei, como eu disse a Moisés, desde o deserto e este Líbano,
até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido aonde quer que andares. Aleluia. Feche os seus olhos agora, que nós possamos estar falando com o Senhor. Senhor, nós te adoramos, Pai, nós te exaltamos. Pai, nós estamos aqui, Pai, na dependência do Senhor, Pai. Nós estamos aqui, meu Pai, porque nós sabemos que neste lugar, meu Pai, fazendo o que estamos fazendo agora, Pai, que é cultuar ao Senhor, que é parar, meu Pai, para meditar na Tua palavra. O Senhor, meu Deus, vai fazer algo dentro de nós. O Senhor, Pai, vai mudar cenários, o Senhor vai mudar circunstâncias dessas pessoas. Pai, porque nós sabemos, Deus, que o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus glorioso, meu Pai. E eu te peço agora, Espírito Santo, que o Senhor, Deus, tenha, Pai, liberdade aqui, que o Senhor venha conduzir, Jesus, esse momento, Pai. Senhor, que nenhuma palavra aqui, Pai, venha sair de mim, Senhor, dos meus pensamentos, meu Pai, mas que venha sair tudo, Pai, da parte de Deus, daquilo que está em Ti, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, que os nossos pensamentos estejam alinhados aos céus agora, Pai. Que os nossos pensamentos estejam alinhados ao Senhor agora, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Faz, ó Pai, aquilo que só Tu podes fazer, meu Deus, no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Aqui nesse texto que nós lemos, Deus ele está convocando Josué para uma missão. E talvez Deus também já tenha feito isso com você em algum momento da sua vida, ou até você esteja passando por isso agora. Deus está te chamando para fazer algo. Só que por muitos motivos, às vezes a gente se acha inapto para aquilo que Deus está nos convocando a fazer. Por diversas vezes vem sobre nós esse sentimento de incapacidade para o que Deus está nos pedindo. E a gente vê isso nas coisas de Deus, mas até mesmo no nosso dia a dia, quando a gente para observar, tem algumas situações que você se depara, que você pensa que não vai dar conta daquilo, que você não vai conseguir ultrapassar aquele obstáculo. Seja uma adversidade, seja um luto, seja qualquer coisa que você ache difícil de passar. Tem muitas coisas que acontecem que geram esse sentimento, aonde a gente começa a se sentir incapaz de superar, de fazer, de ir ao encontro daquilo. Isso acontece lá fora, mas acontece muito mais, com muito mais força, quando a gente decide fazer algo para Deus. Porque quando a gente vai fazer algo para Deus, a gente começa a andar na contramão do mundo. A gente começa a ir no sentido contrário de tudo aquilo que esse mundo oferece para a gente. Simplesmente você vira contra aquilo e começa a responder o chamado de Deus para a sua vida. E a gente sabe que também tem um adversário que luta contra nós, que é o inimigo de Deus. O diabo, ele tenta de todas as formas te desanimar, te desmotivar. Ele tenta te cercar de todas as formas. E nesses momentos, às vezes a gente se pergunta, será que isso é para mim mesmo? Será que Deus tem mesmo isso para mim, para minha vida? E daí você já começa a olhar ao seu redor e ver, quem sabe, pessoas mais capacitadas do que você para aquilo, mais bem preparadas do que você para aquilo. Mas por um motivo muito especial, por um motivo perfeito, Deus quis que fosse você. Deus escolhe você para aquilo. E eu imagino que foi assim também. Quando Samuel vai até a casa de Jessé,
Deus havia dito para ele que da casa de Jessé ele iria escolher ali um novo rei para Israel. E quando Samuel ele chega naquela casa, a pessoa menos improvável aos olhos de todos ali é a que o Senhor escolheu para aquilo. Quando ele chega, ele vê a Eliabe, um homem alto, forte, de boa aparência. Ele tinha os padrões necessários para um rei. Então ele logo pensa, é esse que o Senhor vai me falar para escolher. Só que Deus fala com ele, não é esse que eu escolhi. Então Jessé começa a apresentar para ele os outros filhos dele. Mas nenhum daqueles que ele vai apresentando era o que o Senhor tinha escolhido. Naquele momento nem ali Davi estava. Mas eu também acredito que se Davi estivesse, nem ele acharia que Samuel tinha ido naquele lugar por conta dele. E eu digo isso porque nós sabemos que Davi, ele recebeu um desprezo do seu pai. Ele tinha um tratamento inferior ao dos seus irmãos. E quem sabe ele pudesse ter tido esse sentimento, esse complexo de inferioridade, como nós falamos muito. E às vezes isso até aconteceu com você também. Pela sua família, talvez você veio de um meio onde as pessoas nunca acreditaram em você. Não só da parte dos seus pais, talvez. Não só da parte da sua família, talvez. Mas talvez as pessoas ao seu redor, um parente, alguém que já lançou alguma palavra sobre você, que te feriu, que te fez pensar, ter pensamentos a seu respeito diferentes do que o que Deus tinha para sua vida. E muitas vezes a gente se prende a essas palavras negativas, a gente se prende à opinião das pessoas ao nosso respeito. Só que Davi, ele não deixou o pensamento dos outros mudar quem ele era. Ele não deixou o desprezo que ele tinha recebido do seu pai determinar aquilo que ele podia ser. Porque Deus, quando Ele vai te escolher para algo, Ele não te escolhe baseado nas suas qualificações, nas suas habilidades. Ele não escolhe baseado se você tem uma boa situação socioeconômica, mas Ele escolhe por quem Ele é, o que Ele pode fazer através da sua vida. Se você estiver debaixo da direção dEle, se você estiver debaixo dessa direção de Deus. Só que eu percebo que hoje tem muitas pessoas vivendo, se espelhando nesses padrões que a sociedade nos impõe. Quando a gente para observar, para tudo hoje em dia tem um padrão. Para você ser bonita hoje, você tem que ter um corpo escultural igual dessa modelo aqui. E se você não for assim, você não é bonita. Para você ser um atleta, para você ser um jogador de basquete, talvez você tem que ter a altura X, porque senão você não vai ser bom. Até no nosso meio evangélico, no meio cristão, às vezes as pessoas querem te enquadrar em um padrão que elas julgam que aquilo só que funciona. Se você não atende aquele padrão, você não serve, você não é bom o suficiente. Mas Deus, Ele vem nos mostrar que Ele não escolhe de acordo com padrões da sociedade. Ele tem uma forma especial de escolher, Ele tem uma forma diferente de olhar do que o mundo olha, do que as pessoas veem. E quando a gente começa a se comparar com esses padrões, muitas vezes a gente começa a achar que não é bom para nada, que não serve para nada, que você realmente tá fora da terra. Você tá como uma pessoa aquém aqui, um alien aqui no meio de todo mundo. Parece que você não se enquadra nesse meio. E por isso que eu vejo tantas pessoas hoje frustradas. Tem tanta gente hoje que já desistiu da vida porque começou a querer ficar da forma que as pessoas querem,
a forma que a sociedade quer, e essas pessoas simplesmente acham que não são boas, que não servem para nada. E desistiram de fazer as coisas, desistiram de viver e estão agora só esperando o dia da morte mesmo. Estão passando cada dia por passar, mas não tem mais esperança, não tem mais um motivo, uma razão para poder continuar vivendo. E eu não sei se você é uma dessas pessoas, mas se você for, fique sabendo que isso não é o que Deus tem para sua vida. Não são os planos de Deus para sua vida, mas o Senhor, Ele tem planos perfeitos para você e que vão muito além de tudo isso. E em Deuteronômio diz que todas as obras de Deus são perfeitas para o fim que elas foram criadas. Então, cada coisa que Deus criou, a gente vê aqui, que é para algo específico, que é para um projeto específico. Se você for olhar na natureza, talvez um animalzinho, uma criatura que você julgue que é a menor de todas, que você acha, não, aquela ali não serve para nada. Se você parar para analisar ela, você vai ver que nela contém tudo que ela precisa para exercer a função que ela desempenha na natureza. Não falta nada para ela fazer o que ela precisa fazer. E se você simplesmente pega e retira aquela espécie, não vai mais existir, em alguma área você vai ter algum prejuízo. Você vai ver que vai ter uma demanda que não foi suprida em alguma área. Agora, se Deus faz isso até na natureza, imagina com nós seres humanos, pessoas a qual Ele deu uma alma vivente, a qual Ele deu uma alma que é imortal. Você que é muito mais precioso para Deus, você que é muito mais especial para Deus. Por que seria diferente na sua vida? Por que você não teria tudo que já é necessário para cumprir o que Ele está te chamando para poder fazer? Só que desde que a gente nasce, o diabo, ele tenta tornar a nossa vida insignificante. Ele vem de todas as formas para poder fazer com que você olhe para você mesmo. E Gênesis 2 diz que nós viemos do pó da terra. Então a nossa matéria-prima é o barro. E o diabo, ele quer que você se detenha a essa matéria-prima sua. Porque quando a gente para pensar no barro, como que algo tão complexo como um ser humano pode ser criado de um material tão insignificante para nós? Mas o Senhor, Ele pode tornar as coisas, por mais insignificantes que elas sejam, em algo complexo como nós. E isso é tão sobrenatural que para a ciência é algo inacreditável. Eles tentam de todas as formas descobrirem uma outra origem para a humanidade. Só que quando a gente vai ver, essas teorias não têm fundamento nenhum para uma verdade que é tão óbvia para a gente que conhece a Deus. Só que a Bíblia fala que o diabo, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. Então, por isso que tem tanta coisa aparentemente óbvia que está escrito na Bíblia, mas que as pessoas não conseguem entender. E por mais que você fale, aquilo não entra na mente delas, porque elas estão cegas. Elas estão cegas pelo Deus deste século. E o diabo, ele tenta fazer isso com a gente mesmo servindo a Deus. Ele quer nos cegar das verdades de Deus ao nosso respeito. Ele quer te fazer olhar para essa matéria-prima. Ele quer que você se sinta um nada. Ele quer te paralisar, te frustrar, a ponto de você não querer mais nada, de você não encontrar mais motivos para prosseguir. E ele vem fazendo isso de diversas formas. A gente vê isso quando ele age usando às vezes os nossos sentimentos. Como eu disse, esse sentimento de incapacidade, esse sentimento que às vezes nos cerca de medo, as nossas fraquezas. Ele vai tentando criar situações ao seu redor para intensificar suas fraquezas, para jogar cada vez mais elas na sua cara e para fazer com que você só enxergue naquilo que você é fraco. Ele vai jogando aquelas situações para poder te paralisar totalmente. Só que Deus falou com Josué
para que ele não se apartasse da lei de Moisés. E trazendo para nós seria não se apartar dessa palavra que nós recebemos de Deus, não se apartar da Bíblia. Porque quando a gente começa a se deixar ser movidos pelos nossos sentimentos, pelas nossas fraquezas, nós nos tornamos pessoas inconstantes. Nós começamos a oscilar no caminho. E Deus não quer que você seja inconstante, mas Ele quer que você se mantenha alinhado no caminho. Ele não quer que você se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ele quer te manter numa constância. E para isso, você precisa estar sempre olhando para essa palavra. Você precisa estar sempre buscando viver ela na sua vida. E aqui, quando Deus vai dizer a Moisés que ele iria morrer, Moisés não gostou de saber daquilo. Não estava nos planos dele não entrar na terra. Ele esperava entrar na terra prometida. Mas ele desobedeceu uma ordem de Deus. E pela desobediência, nós perdemos bênçãos de Deus para nós. Nós perdemos promessas de Deus para nós. Deus tinha falado com ele diante do povo mais uma vez, que estava ali com sede. Deus fala com ele para simplesmente dizer à rocha, mas ele vai e bate naquela rocha. Ele desobedece ao Senhor, tomado pelo calor do momento. Provavelmente aquelas pessoas estavam ali reclamando, falando como sempre que preferiam ter ficado no Egito. Para que ele foi trazer? Para poder elas morrerem ali no deserto. E ele agora, tomado por aquele sentimento, provavelmente não estava muito calmo, ouvindo tanta reclamação. E ele age movido por aquele sentimento. E ele age movido por aquele impulso. E todas as vezes que você age movido pelo impulso, provavelmente você não está sendo guiado pelo Espírito Santo. E nesses momentos, nós entristecemos o Espírito e ele se afasta de nós. Moisés, ele perdeu aquele privilégio. E agora Deus fala para ele que dali por diante seria Josué. Porque Deus não negocia os princípios dele. Por mais que Deus te faça promessas, Ele faz, mas você precisa cumprir os requisitos para aquela promessa. Ele não vai mudar uma missão por causa de você, mas é você que vai ter que se adequar à missão de Deus. Somos nós que temos que responder aquilo que Ele quer, e não Deus que vai ficar fazendo tudo que nós queremos. Até porque nós não podemos decidir, às vezes, as coisas nem para a nossa vida. Quem dirá coisas que vão comprometer destinos de milhares de pessoas. Então, dali por diante, Josué recebe essa missão. E apesar de todo esse tempo ele ter ficado ao lado de Moisés como seu auxiliar, e ter aprendido com certeza muito com Moisés, porque Moisés, ele foi um dos maiores líderes do Antigo Testamento. Por meio dele, a gente sabe que o mar se abriu, que pragas foram enviadas ao Egito, que o maná caiu do céu. Muitos milagres e prodígios Deus fez através da vida dele. Então, não é fácil substituir uma pessoa assim, suceder uma pessoa assim. E esse peso de responsabilidade agora estava sobre os ombros de Josué. Só que às vezes a gente olha para algumas posições e enxerga apenas um título. E você não vê o que tem por trás daquilo. Você não vê que aquilo é muito mais do que um título, que aquilo envolve muitas coisas, que aquilo requer muitas responsabilidades, que o nível de exigência vai ser maior. Porque quanto maior o nível que Deus te coloca, maior é o nível de exigência sobre a sua vida. Quanto mais Deus te dá, mais você vai ser cobrado. Quanto mais você receber, mais você precisa dar. Mais aquilo vai demandar de você. E Deus também não chamou Josué porque ele era da linhagem ali, da família de Moisés. Assim como a gente vê quando ele escolhe Davi, que não era pelos padrões da época impostos para ser um rei, também Deus não olha esse padrão da família, porque não é porque o pai serve a Deus que automaticamente seus filhos já estão salvos.
é porque a sua esposa está servindo a Deus, tem uma vida com Deus que você também tem. Deus, ele olha o coletivo, ele age visando o coletivo, mas ele se relaciona com cada um na sua particularidade. Ele se relaciona com cada um de forma individual. E é tão surreal isso, porque a gente pensa Deus sendo tão grande, tão glorioso, e você tem essa dificuldade de entender que ele vai parar para ouvir um pensamento, às vezes, que você julga que é bobo. Mas ele se importa com cada coisa que você pensa, com cada palavra que você tem a dizer, é importante para Deus. Porque você é importante para Deus e ele quer se relacionar dessa forma com você. Ele quer se relacionar dessa forma individual, particular, profunda. Ele fala na nossa própria linguagem. É assim que ele age com a gente. Então ele também não vai escolher Josué porque ele é o homem mais valente daquele lugar, porque era uma característica dele ser valente. Mas não foi por isso que o Senhor também o escolheu. Deus não começou a observar Josué a partir daquele momento. Deus já vinha observando ele há muito tempo. Deus já vinha observando algumas atitudes nele que fazia ele a pessoa apta para aquela posição. E quando Deus ele tem um lugar para nós, a gente não precisa de ajuda de outras pessoas, de forma a forçar a barra para isso. A gente não precisa se impor para ter aquele lugar. Você não precisa dar um jeitinho brasileiro para ter aquele lugar. Se você crê que Deus ele é soberano na sua vida, você está exatamente onde você tinha que estar. Se você está alinhado com Deus, se você está cuidando de não se desviar do caminho dele, o lugar é esse, a hora é essa. Você está exatamente aonde tinha que estar, na hora que tinha que estar. Só que quando a gente não entende a soberania de Deus, a gente começa a culpar as pessoas. A gente começa a culpar situações. A gente começa a se desculpar nas coisas. Ah, porque eu não tenho isso, porque se eu tivesse. Ah, porque fulano faz isso e então eu não consigo. Ah, porque eu estou aqui e eu não posso fazer. Que Deus é esse que você serve? Que não é soberano, que não tem poder para poder influenciar pessoas, que não tem poder para mudar situações. Esse não é o meu Deus. Eu não sei se você tem pensado dessa forma, mas se você tem pensado, você precisa refletir sobre isso. Porque se Deus ele é soberano, ele te coloca na posição que ele quiser, na hora que ele quiser. E aquele era o momento que Deus tinha visto que Josué estava pronto para chegar naquele lugar. E as características que Deus viu em Josué, para ele estar pronto para aquele chamado, para ele ser a pessoa certa para Deus usar, primeiro, foi a humildade. Porque quando ele ainda estava ali como ajudante de Moisés, não é porque ele era um ajudante que ele não agarrava aquela missão como se fosse dele. Apesar dele ser um ajudante, ele já agia, ele já tinha uma visão de líder. Mas ele abraçou aquela missão como sendo dele, ele se empenhou de todas as formas para poder fazer. Então Deus sabia que ele era fiel a ele, indiferente da posição que ele ocupava. Tem pessoas que esperam chegar na posição X para poder fazer alguma coisa. Enquanto você ficar esperando isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque se você ficar esperando muito de Deus sem ser fiel no pouco, você nunca vai alcançar o muito. Porque primeiro a gente começa em pequenas coisas. Só que a gente tem um hábito de querer dar um passo maior do que a perna. De já chegar lá no topo sem passar pelos degraus, sem passar pelas etapas. Só que com Deus, ou você se submete ao processo, ou você não chega no destino. Então ele era fiel a Deus, indiferente da posição que ele ocupava. E isso nos revela que ele tinha um coração humilde. E Deus entrega suas maiores missões àqueles que têm corações humildes. Porque a Bíblia fala que Deus, ele rejeita os orgulhosos. Ele rejeita os soberbos. Mas ele sustenta aqueles que têm um espírito humilde com sua graça. Então isso é
uma característica que Deus olhou e encontrou em Josué. Segunda, que ele era um homem de fé. Quando Moisés fala para ele, junto com os outros espias, irem ali para poder olhar a terra de Canaã, a maioria deles voltam com um relatório que nós sabemos que não foi nada animador para aquelas pessoas. Eles chegam ali e colocam os problemas maior do que tudo ali. Só que Josué não. Ele olha Deus e os problemas. E quando a gente olha os problemas do olhar de Deus, esses problemas se tornam muito, muito pequenos. É a mesma coisa de você se comparar com uma formiga. Vai ser algo muito pequeno, vai ser algo muito insignificante. Então ele teve uma visão de fé. Ele não se intimidou pelos obstáculos, ele não se intimidou pelos problemas que eles teriam que enfrentar para poder conquistar aquela terra, mas ele olhou para Deus. Ele olhou do olhar de Deus, e aqueles problemas então se tornaram muito pequenos, muito insignificantes diante de quem era o Deus que eles serviam. Em terceiro, ele amava a presença de Deus. Quando Moisés ele ia ali falar com Deus, a Bíblia fala que Josué ele não se apartava da tenda. Provavelmente ele não precisava ficar ali, mas ele queria estar ali, porque ele amava a presença de Deus. E aonde estava a presença de Deus, ali ele queria estar. E hoje a gente tem acesso à presença de Deus em qualquer lugar que nós estamos, e muitas vezes a gente não desfruta disso. Só que ele nos ensina a amar a presença de Deus, e que essa qualidade dele foi algo que chamou também a atenção de Deus. E em quarto, depois que ele recebe aquela bênção, depois que ele chega ali na terra prometida, o povo começa a querer voltar para a idolatria de novo. Mas ele fala com eles: se vocês quiserem adorar outros deuses, vocês podem até ir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós recebemos a bênção, mas eu vou me manter fiel. Eu e a minha família nos manteremos fiéis ao Senhor, indiferente de já ter recebido ou não a promessa de Deus. E Deus sabia dessa qualidade dele. Tem muita gente que não tem recebido, não tem ainda vivido a promessa, porque Deus sabe que essa pessoa vai se perder nessa promessa, que essa pessoa vai se afastar de Deus quando receber aquilo, que na verdade não tem servido a Deus pelo que Ele é, mas pelo que Ele faz. Então essas foram as características que Deus olhou. Josué ele não atendia a essas qualificações naturais nossas, mas ele atendia a qualificações do céu, qualificações que Deus julga importante. E com esse tempo também que Josué ajudou a Moisés, ele viu também as dificuldades daquela obra. Com certeza, ele percebeu que não ia ser nada fácil lidar com aquele povo inconstante. Que na hora que estava indo tudo muito bem, eles amavam Moisés. Colocavam ele lá em cima. Tamo junto, Moisés. Mas na hora que as coisas começavam a se complicar, na hora que o cerco começava a fechar, aí eles já se rebelavam, já se levantavam contra Josué, já começavam as murmurações, já começavam as reclamações. Ele sabia também que ele tinha inimigos poderosos pela frente, que ele ia ter que enfrentar ali aquele exército de cananeus, que ele ia ter que atravessar com aquele povo o Rio Jordão. Só que quando Deus vem chamar ele para isso, só nesse capítulo, ele vem falar com ele 4 vezes uma promessa que Deus o dava, juntamente com esse chamado. E Deus fala com ele: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então somente esforça-te e tem de bom ânimo. Então Deus está aqui dizendo para ele que apesar de todas as lutas, todas as dificuldades, todos os desgastes que ele iria ter no caminho,
Deus estava com ele, Deus era na vida dele e nada que viesse contra ele ia poder resisti-lo. E é isso que o Senhor também diz para nós. Essa promessa, ela não foi só para Josué. O Senhor, Ele fala também para você hoje, que assim como Ele foi com Moisés, assim como Ele foi com Josué, que Ele é contigo, que Ele não te deixa, que Ele não te desampara, que você precisa ter coragem, que você precisa ter bom ânimo e simplesmente fazer, porque Ele é contigo, Ele é na sua vida. Só que quando a gente decide viver o chamado de Deus para nós, o diabo ele fica tentando se opor àquilo. Ele fica tentando te fazer sair da rota, sair da vontade de Deus. Ele vem tentar te destruir, ele vem tentar te parar. E ele fica fazendo isso para que você venha se esquecer dessa promessa que Deus te deu. Às vezes a gente fica cercado por algumas situações que parece que a gente apaga as promessas de Deus da nossa mente. Só que a gente faz isso toda vez que a gente fecha os nossos ouvidos para o céu e abre os nossos ouvidos para a terra e abre os nossos ouvidos para o diabo. Porque quando a gente faz isso, simplesmente você anda como se nunca tivesse ouvido falar das promessas de Deus para a sua vida. Só que o Senhor, Ele fala em 2 Coríntios, capítulo 4. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Deus vai te dizer aqui do que você foi feito. Deus vem te dizer aqui a sua matéria-prima. Mas Ele vem te dizer também que Ele escolheu te fazer assim. E como eu falei, Deus não faz as coisas por acaso. E Deus fez exatamente você como um vaso de barro. Fraco, barato, quebradiço. Porque toda a excelência do poder pertence a Deus. Toda a glória pertence a Deus. Tudo vem de Deus. E quando a gente se limita a olhar para nós mesmos, nós vemos que a gente não tem nada para oferecer. Nós não podemos fazer nada. Olhando só para nós, nós somos insignificantes. Mas existe um Deus que habita dentro de você. Um Deus extraordinário que te capacita, que te enche, que te dota de capacidade para fazer aquilo que Ele quer para você, aquilo que Ele tem para a sua vida. Então você não precisa se intimidar pelas suas fraquezas e limitações, porque o Senhor, Ele nos chama a olhar para Ele, para olhar para a grandeza dEle. E foi assim que Ele se posicionou. O segredo da vitória de Josué foi que ele aprendeu a lidar com o medo. E o medo, ele não quer dizer que a coragem não quer dizer que a gente não tem medo. A gente pode sim ter medo, mas aquilo não pode te dominar. Aquilo não pode ser a base para suas decisões. Você não pode andar sendo guiado por aquilo. Você precisa ter essa atitude de coragem. E agir com coragem é agir apesar do medo. E foi isso que Josué fez. Ele olhou para essa promessa de Deus e ele se levantou com essa atitude de coragem. E o dicionário define coragem como força mental ou moral para se arriscar, perseverar e resistir a qualquer medo, perigo ou dificuldade. Se a nossa força ela não for tirada do nosso Deus, a gente sempre vai ficar detido nos mesmos pontos. A gente sempre vai parar no mesmo limite de sempre. Mas quando a gente quer crescer em Deus, e é o que Ele tem para você, um constante crescimento, a gente precisa enfrentar esses medos. E a gente precisa se arriscar, sair da nossa zona de conforto. Porque se você tem rejeitado alguma coisa, se você tem rejeitado um chamado de Deus para a sua vida porque você tem sentido medo, é porque você não tem confiado em Deus, mas você tem confiado em você mesmo. Porque quando a gente deposita a nossa confiança em nós,
a gente fica muito limitado. Mas quando a gente deposita em Deus, quando a gente entende, não, eu não vou fazer, quem vai fazer é Deus, eu só estou indo, porque Ele já colocou tudo em mim, Ele já me deu as qualificações, Ele já me encheu de força, Ele já me deu essa palavra, para que eu possa me encher com essas promessas que eu tenho recebido dEle, porque esse tesouro que está nos vasos de barro é a palavra de Deus. Essa palavra, ela precisa habitar ricamente em nós. Porque quando a gente tem essa palavra habitando ricamente em nós, o diabo ele pode vir te tentar, que ele vai ter que sair. Ele pode vir te ameaçar, que ele vai ter que recuar. Foi assim quando ele foi ali tentar Jesus no deserto. Ele vinha e o Senhor rebatia ele com a palavra de Deus. Por isso essa palavra é tão preciosa, porque ela é a maior arma que nós temos para vencer todo e qualquer desafio. Ela precisa estar sempre bem guardada, bem gravada dentro do nosso coração, para que nós possamos resistir todo o embate, todo o levante que o inimigo quiser tentar contra nós, quiser travar contra nós. E a primeira coisa que você precisa para vencer suas batalhas é olhar para Deus, é vencer a si mesmo, é vencer o seu pessimismo, a vencer essa forma negativa de olhar para as coisas. Senão a gente vai ficar depositando tudo sobre nós, toda a responsabilidade que não é nossa sobre nós. E Paulo fala em 2 Coríntios que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no nosso corpo, o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste nos nossos corpos. Então que você possa hoje morrer para si mesmo, morrer para tudo que está te intimidando, para tudo que está te fazendo recuar. E que você possa responder esse chamado de Deus para a sua vida, sem medo, sem temor, olhando para o Senhor, olhando para aquele que pode fazer muito mais do que você pensou, do que você já imaginou. Não porque você é perfeito, não porque você é o super-homem ou a super-mulher, mas é porque Ele é Deus e Ele pode todas as coisas, amém? Coloque-se de pé agora. Vamos estar adorando ao Senhor com uma canção. Você possa fechar os seus olhos e deixar que o Espírito Santo continue falando no seu coração, como Ele já tem falado até aqui. Aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou reclamar. Estou totalmente com a obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por pé. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me.
obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim, quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou o vaso, és oleiro, eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro, eu não mando em mim mesmo. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Sou o vaso, és oleiro, eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou o vaso, és oleiro, me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Aleluia, nós somos eternamente dependentes do Senhor. E nós te adoramos, Pai, te agradecemos, Senhor, porque nós estamos nas tuas mãos. Essas mãos, Pai, que nos dão segurança, essas mãos que nos moldam a fazer a tua vontade, Senhor. Então faz em nós, Pai, o teu querer, cumpre em nós a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus.